sua sobremesa é muito ruim, foi por isso que sobrou. Aquele seu perfume que eu adoro, lembra minha primeira namorada. Aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu, eu dei pro filho da empregada. Eu uso seu batom e seus vestidos sempre que você está dormindo. A cada 10 vezes que a gente namora, em 8 delas acabo fingindo. Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APAR. Uma campanha, Grupo Catarinense de Rádios. Aqui a descontração mistura os assuntos e atualiza você. Um programa dinâmico com debate e abordagem descontraída sobre os assuntos mais variados da atualidade. Ai, caramba! Fique à vontade para misturar as suas ideias e informações com a gente. Olá, muito boa tarde mesmo, mais uma edição do programa Boa Mistura, aqui na Rádio Cidade em Dia. Hoje, tu sabe, meus caros amigos convidados, que eu acordei com uma notícia triste. A banana maçã tá sofrendo um risco de extinção. Lembra da papinha, quando a gente era criança, que passou de gerações para gerações e a coisa foi? Ela tá com risco. Mamãe botava açúcar. Lembra disso? Claro. Às vezes um nestonzinho pra misturar. Mas vocês são velhos aí. Ah, mas não é pra entregar. Experientes. Gente, o papo de hoje é com duas figuras da melhor qualidade, tá? Eu tô com... Deixa eu ver aqui no papel do meu amigo, do Gustavo. Oh, ainda bem que eu conheço eles, né? Porque senão ia sofrer, né, Gustavo? Do meu lado direito, Rafael Glavan, consultor empresarial, professor da FGV, tá? Sangue bom, sabe tudo. A gente vai entrar num papo hoje bem interessante sobre treinamento pessoal e corporativo e capacitação profissional, mas o papo vai para outras áreas, tá? E do meu lado esquerdo é o Emerson Nogueira, que é comunicador generativo, palestrante e treinador em PNL. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade para a gente começar mais um Boa Mistura desta semana. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, Rafael, os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês e vamos bater um papo, né? Vamos conversar. Estamos ao dispor. Vamos conversar. Então vamos lá. Chega um pouquinho mais perto do microfone. Emerson, vamos começar por ti então. A gente, as pessoas estão cada vez mais se preparando, né? Se capacitando, verdade, buscando várias formas de capacitação. Autoajuda cresceu muito. Hoje as empresas, hoje você tem capacitações livres, você tem cursos livres na internet, né? Então hoje não dá para a pessoa ficar sem se formar, né? Não tem como você não buscar uma formação, ela está acessível. Mas o PNL e a neurolinguística, elas ganharam um espaço muito grande nesses últimos tempos. Exato, você colocou uma coisa bem interessante, né, Ricardo? Eu venho há 3 anos trabalhando nessa área, especificamente com programação neurolinguística, e venho percebendo que em todos os níveis socioeconômicos, todas as faixas etárias, independente, né, da atividade profissional ou não, as pessoas cada vez mais elas estão realmente buscando algo para resolver os seus próprios problemas, né? Nós fomos de uma geração onde os valores e a felicidade estavam fora da gente, né? Onde ter aquilo, conquistar, era o sinônimo de felicidade. E a gente sabe que nem sempre as coisas funcionam dessa forma. E eu percebo que a sociedade como um todo ela está acordando para perceber que a felicidade ela pode encontrar dentro de si mesma, né? Então as pessoas estão aí buscando, tateando em várias áreas. A PNL é um dos caminhos aí que a gente tem percebido para poder buscar se entender, resolver os seus próprios problemas e começar a ser feliz com elas mesmas, né? Então, realmente, a procura tem sido muito grande, a sensibilidade, quando se fala PNL, é muito grande. E pelo próprio fato da PNL estar se popularizando mais nos últimos tempos, ela realmente tem sido aí na crista da onda, digamos assim. Tem outras linhas de trabalho também, mas a PNL hoje é uma das mais populares, sem dúvida.
Rafa, e a questão de treinamento junto às empresas? Como é que, tipo, a gente estava conversando, você está dando esses treinamentos para empresas, está fazendo um trabalho aqui em Nova Veneza, né? Nova Veneza. E como é que é esse teu trabalho junto a esse pessoal? Eu não sei qual é a linha deles, a linha de produção, é um pessoal... É linha de produção? No caso específico, atualmente linha de produção. E como é que essa galera aí, como é que essa galera, como é que eles estão, como é que é a receptividade, qual é a curiosidade, a atenção deles? Eles estão dispostos a isso, mais por obrigação dentro da empresa, mas eles têm ambição? Como é que funciona isso? Como é que tu sente isso deles? Então, Ricardo, até aproveitando o gancho um pouco do Emerson anteriormente, eu lembro da minha criação, quem já passou aí dos 40 e poucos anos, você era muito travado nos teus sentimentos. Homem não chora, não expõe teus sentimentos, não fala o que você pensa, porque mostrar o que pensa, tratar os sentimentos é coisa de gente fraca. Nós fomos uma geração travada nesse sentido de buscar aquilo que te incomodava, de entender o que acontecia e de tentar resolver. Talvez hoje a programação neurolinguística e a PNL, as outras ferramentas tenham ajudado bastante as pessoas nessa busca pelo autoconhecimento. Eu acredito que é uma coisa da geração atual, buscar resolver essas situações que a incomodam. Quanto aos treinamentos, Ricardo, essa situação específica hoje que eu tenho ali na Nova Veneza, a organização, no caso, um frigorífico, ela ofertou para que todos pudessem fazer. E apenas aqueles que quiseram estão fazendo. Então não foi algo obrigatório, foi algo que já partiu da busca daqueles que estão participando em buscar esse autoconhecimento, essa instrução e buscar melhorar ao longo da sua carreira. Seja ficando ali na empresa continuamente ou não. E o curso para eles é sobre o que exatamente? Na verdade, ele é dividido em 2 módulos. Gestão por processos, como é que você pode melhorar os processos da empresa. Aí, claro que são 30 e poucos participantes de vários departamentos distintos. E você começa a estudar processos, como melhorar de maneira interdisciplinar. Até para que um entenda o departamento do outro... E depois terá um módulo de gestão de pessoas, que entra as técnicas, ferramentas de treinamento, desenvolvimento, um pouquinho de educação corporativa. Mas, na tua primeira pergunta ali, a minha experiência mostra que quando o funcionário é obrigado a ir, tem um desempenho inferior. Vai. Sem dúvida. Quando ele é instigado, quando é disponibilizado e há uma venda para ele, olha, se você for, vai ser importante, se ele é conscientizado da importância que aquilo tem, os resultados são melhores, Ricardo. Sem dúvida. Ótimo. Claro que não é uma regra única, cada organização, cada segmento, cada região do estado. O Sul tem uma particularidade, Grande Florianópolis tem outra, Norte do estado tem outra, mas na média, quando você é instigado, quando é bem vendido e você vai por opção, é melhor. Até porque, nesse caso específico, eles trabalham um turno de 9 horas e 48 em uma linha de produção, que é um trabalho puxado. Tem ali uma pausa de 30 a 40 minutos e depois entram para um treinamento de 4 horas. Então, eles ficam 14 horas, 15 horas dentro da empresa, cansados. Tem que estar com muita vontade. É um filtro interessante, né? Porque o fato de ir por livre e espontânea vontade já faz com que eles absorvam muito melhor. E é uma referência para o teu trabalho também, né? O fato de ir espontaneamente. Isso é muito bacana, né? Ricardo é da geração que brincou na rua, dizia que quando um não quer, 2 não brigam. A motivação depende da pessoa que quer ser motivada ou não. Fechava de vez em quando. Com certeza. Não tinha muito. Bullying era uma coisa normal, né? Hoje... E dentro das corporações, como é que vocês lidam com essas situações também, na área de treinamento? Bem, eu sou especialista na área comportamental, né? Então eu vou falar dentro da minha área. As empresas têm os projetos, têm os seus processos. Acredito que seja mais focado na área do Rafael. A gente está no corporativo, daqui a pouco a gente vai puxar para o dia a dia. Pro dia a dia das pessoas. E dentro desses processos que as empresas têm, muitas vezes o desempenho está associado a algum aspecto comportamental, né? Porque os funcionários, às vezes, aqueles que são obrigados, recebem os treinamentos específicos, técnicos para executar as funções e nem sempre eles executam. E por que eles não estão executando? Ou às vezes o profissional tem um alto desempenho, de repente ele dá uma caída no desempenho dele sem um motivo aparente. O que está acontecendo aí? Então, dentro da nossa área, no meio corporativo, a gente percebe que a área comportamental ela vem para dar um suporte,
né? Um suporte para poder trabalhar as questões internas daquele profissional, para que ele possa executar os processos, os procedimentos da forma correta. Assim, por exemplo, nós aqui na rádio, acredito que nós temos o quê? 60 pessoas trabalhando aqui, creio, mais ou menos isso. Como colocar essas pessoas todas trabalhando com o mesmo objetivo? Né? Eu acho que isso é um desafio. São pessoas diferentes, com problemas distintos. A gente não sabe como cada um chega aqui, o que traz de casa, né? Então eu acho que a empresa também, esse cuidado dentro da empresa, eu acho que é fundamental, né? Colocar todo mundo assim, ó, pô, vocês têm esse objetivo aqui, objetivo comum, gente, vamos pegar junto que todo mundo ganha com isso. Então acho que esse trabalho é importante. Vocês já fizeram alguma coisa nesse sentido? Ou é costumeiro o trabalho de vocês partir dessa premissa? De, o objetivo aqui é seguir essa linha todo mundo junto, independente do que tu acabou de falar, que foi um caso específico, né? Ricardo, só fazendo uma complementação, esse frigorífico na Nova Veneza, eu estou em parceria com o Senai, então só para não deixar de falar da grande instituição, nosso Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é um excelente parceiro. Eu desenvolvo esse trabalho lá atualmente em parceria com o Senai. Quanto à questão de alinhar objetivos da organização com os individuais, que é esse exemplo que você falou de 60 pessoas, esse é um trabalho que geralmente começa na cúpula da organização. Quais são os valores que aquela organização quer transmitir para toda a sociedade, os famosos stakeholders? O que eles querem passar? Nós conhecemos a empresa que é inovadora, a empresa que é conservadora, a empresa que paga bem o funcionário, aquela que todos gostam de trabalhar. Esses valores, a imagem que a organização quer projetar para fora da organização, primeiro precisa ser construído e solidificado dentro dela. Perfeito. Então, esse trabalho de alinhamento dos objetivos individuais, precisa primeiro de um amálgama, de um adensamento junto com a cúpula da organização. E aí, só para complementar e passar para o Emerson, o que acontece? Há uma diferença muito simples entre recursos humanos e gestão de pessoas. São duas tarefas, duas atividades que eventualmente podem ser até feitas pela mesma pessoa, em organizações pequenas, mas que são tarefas distintas. RH é o processo de treinamento, Ricardo. Emerson, de desenvolvimento, análise de descrição de cargo, mas gestão de pessoas é o teu líder. É aquele que de manhã olha no teu olho, que sente o começo da queda. Qual que é um grande erro que nós temos nas organizações? O funcionário era bom. E ele começa a decair 1 mês, 2 meses, 3 meses. Opa, ele piorou. Por que esperar tanto tempo? No primeiro sinal que o carro reduziu a velocidade, você não precisa esperar o carro parar, embicar no morro e descer no ponto morto. Precisa esperar tanto tempo? A função do gestor, do líder, da gestão de pessoas é o acompanhamento diário. Então, seja na linha de produção, Ricardo, Emerson, o líder da produção. O que aconteceu contigo? Vem cá. Será que não compensa um pouco mais de humanidade? 5 minutos... aumento também, né? Também. Mas eu tenho que perceber que o funcionário quer o Sandrinho, aumento. o que tu acha? O aumento, já os olhinhos iriam brilhar, não é? Mas lógico, mas eu tenho que perceber isso no colaborador. Sim. Eu não preciso deixar ele ficar chateado, começar a atrasar, começar a faltar. Eu tenho que perceber antes. E nós confundimos muito isso. Muitos líderes fazem o quê? Deixa tudo com o RH. Um líder é o gestor de pessoas. Então, isso tem que ficar bem separado. Em pequenas empresas, às vezes, a mulher do dono, o dono, a filha, faz os dois. Contrata, demite, seleciona, mistura um pouquinho com DP. Mas o gestor de pessoas, o líder, é aquele que acompanha o funcionário no dia a dia. Olho no olho, como é que você está? O que você está precisando? Como é que está a tua família? Um aumento. Mas eu tenho que perceber antes que o carro caia. Parece a esposa, né? Quando o cara chega em casa, que ela te olha, pergunta o que você tem. Isso. Você trouxe o dinheiro do mercado? Você trouxe o dinheiro das contas? Né? Não é fácil. Não, é verdade. Ele foi muito feliz em colocar, primeiro, que essa questão da cultura ela tem que realmente vir de cima para baixo. Top-down. Tem que ser top-down. Por quê? Porque vai depender da sensibilidade do gestor de perceber os seus comandados. De perceber o que está indo bem e o que não está indo bem. E neurolinguística, linguística, tem a ver com comunicação. Comunicação. Como as pessoas estão se comunicando. Né? O processo de comunicação entre elas, que é a percepção, de você perceber o que está acontecendo, você saber comunicar com ele e de que próprio funcionário consiga também comunicar o que está acontecendo, para que ele tenha um desempenho
aquém daquilo que, né, como o Ricardo colocou. Então, é através desse processo top-down que você vai fazendo os valores irem se comunicando de cima para baixo, mas exige realmente a percepção do gestor, né, Rafael? Claro. Para que ele seja pontual, né? E aí sim a neurolinguística vem trabalhar. Olha, eu estou sentindo que o problema está nesse camarada, que está aqui com esse problema. Aí você vai lá e ataca pontualmente o comportamento. Uma curiosidade, os RHs hoje das empresas, não sei se vocês têm esse contato, eles já têm essa área do PNL, da neurolinguística, dentro da formação do próprio RH, para treinamento, para usar como uma ferramenta para melhorar a equipe? Eu acredito que seja uma formação que eles têm que buscar fora. Tem que buscar formações fora, em escolas de formação em programação neurolinguística. Não posso afirmar se no meio acadêmico isso já existe formalizado, entendeu? Então eu não saberia dizer. Agora, fora a gente tem algumas escolas aí de formação clássica em programação neurolinguística, que são formações complementares. Eu tenho feito algum contato com algumas universidades, sim, inclusive aqui a Unesc, que ela já tem o curso de extensão para PNL. Isso é uma abertura fantástica, né? Em Lages também, outras universidades que eu estou tendo contato. Então, o meio acadêmico está começando a despertar também para esse... Ô Emerson, e essa questão do PNL ser muito vinculado às vendas, né? Você vê muito showman, muito coach, muito espetáculo na apresentação dessa turma vendendo soluções, quer dizer, eles vendem milagres, né? Sim. Então, como é que a gente poderia entender um pouco melhor essa praticidade? Esquecer o espetáculo, o que é prático nisso? Bem, é verdade, Ricardo. O pessoal usa muito técnicas de PNL para fazer o show, o mise-en-scène, como se diz, né? Mas na prática é muito simples. É o que você falou, é muito simples. A pergunta que você tem que fazer é: o que te impede de fazer o que você tem que fazer? Essa é a pergunta. Então, olhando para o meio profissional, o que te impede de atingir a meta que você tem que atingir, que está estabelecida? Quais são os comportamentos que você não está tendo e que você precisaria ter? Certo? Essa é a pergunta. Então, você tem que trabalhar ali, ponto. Qual é o comportamento que eu preciso ter para atingir o objetivo que eu tenho que atingir? Porque empresa comercial é meta, não tem como fugir disso. A gente tem que seguir meta, não tem um comercial sem meta. Agora, o que impede a pessoa de atingir a meta? Se ela tem recursos, se ela tem meios, ferramentas, a empresa disponibiliza toda a estrutura, dá treinamento, e ele ainda assim não consegue. Então, esse é o ponto. Como é que você vai mudar um comportamento de um vendedor? Trabalhando os aspectos que impedem ele de cumprir aquilo que ele tem que cumprir. E todos nós, isso não é uma crítica, todos nós temos as nossas deficiências, temos os nossos comportamentos que às vezes não nos permitem atingir. A questão é, eu identifico esse comportamento? Eu sei que eu preciso mudar? Porque a pessoa só muda quando ela sente que ela precisa mudar. E aí sim, você vai lá no ponto e... Ontem eu estava fuçando aqui a internet e eu estava vendo uma situação da tiazinha, que ela estava fazendo um curso de pregação, que ela vai ser pastora. E dentro desses treinamentos que a gente vê as pessoas se formando em algumas áreas, se especializando em áreas de trazer o público, né? meio que de uma forma hipnótica, né? Então a gente pode colocar aí nesse pacote alguns pastores, né? Sim, Alguma formação nessa área, que é meio polêmica, mas vamos lá. Tem a outra área que agora me fugiu, que também é bem política. Nossa, política, tu conhece pessoas que elas ficam uma semana fora fazendo um curso, elas voltam com um sorriso pronto. Elas sorriem pra ti, tu não sabe se aquele sorriso ele é verdadeiro ou ele tem outro significado, mas já é uma função prática, né? Já é algo mecânico, já está pronto, né? Então, aonde de novo, tem gente usando essa linha para ganhar bastante dinheiro. Tem. Né? São técnicas, né? Técnicas que mesclam a neurolinguística e a hipnose. São técnicas que mesclam a neurolinguística, técnicas, por exemplo, eu não vou me ater muito à parte técnica, mas só para dar um exemplo, psicogeografia. Eu estou num palco e eu quero explicar A. Aí eu marco esse lugar, eu marco aqui o espaço para falar de A. E aí eu vou para o outro lado do palco e marco B, aqui no palco. Toda vez que eu quiser
falar de A, eu venho para cá, o público vai associar com o que eu estou falando de A. Toda vez que eu quiser falar de B, eu venho para esse lado do palco e isso chama psicogeografia, é uma das técnicas. Outra técnica é usar linguagem hipnótica. Colocar a pessoa num estado alterado, né, e não é fora de foco, fora de descanso, não, é estado alterado, ou seja, a atenção focada. Né? Existem técnicas para usar, para trazer a atenção focada das pessoas, para que você possa ajudar elas a perceber e assimilar melhor a sua comunicação. A forma como você se comunica, ela tem um estado alterado, ela está em um processo de atenção focada, aí sim ela pode assimilar melhor aquilo que você está falando. E então, as pessoas enlouquecem, acreditam, né? É um negócio. Deixa eu pedir uma licença para vocês para apresentar a Dani, tá? A Dani é consultora financeira, né, Dani? Isso. Complementa a tua carreira aí, para a gente poder entender um pouco melhor o teu trabalho. Trabalho com mentorias financeiras, que é um pouquinho diferente de consultoria. Só aproxima um pouquinho o teu microfone, por favor. Isso. Trabalho com mentorias financeiras, tem um curso online também sobre finanças pessoais para pessoa física, a mentoria é para empreendedores. E eu ajudo as pessoas a se complicar a relação delas com dinheiro, a ter mais, a multiplicar e a investir, mesmo que não entenda nada de finanças ou que ache super difícil começar. O programa de hoje, vocês já viram que a pessoa sai daqui completa, né? O ouvinte, daqui a pouco a gente vai chegar no Agostinho, tá, Sandro? Aí vai chegar nessa área que a gente vai poder entender melhor como é que isso aqui vai servir para a gente aumentar o nosso caixa, a gente melhorar nosso rendimento no trabalho, a gente olhar com atenção a nossa cara metade, a patroa, né, Gesiel? Gesiel tá ali só prestando atenção, hoje o Gesiel tá ali, hoje ele vai gravar tudo, tá? Então, por favor, Emerson, só finaliza ali essa questão que a gente estava conversando. Então para finalizar, realmente... Sobre acreditar ou não no político, aquele sorriso do político que você não sabe o que ele está querendo dizer para você. Né? Se ele está falando algo verdadeiro. Então, como eu falei, a questão da neurolinguística é comunicação. Existe uma comunicação não verbal. A comunicação não verbal ela vai falar em nível inconsciente. Né? É aquele nível que a gente não percebe que está acontecendo, mas está acontecendo. Então, ele vai usar técnicas de movimentação, psicogeografia, expressão corporal, entonação de voz, para passar as mensagens que ele quer passar. Né? Isso é treino, tem que ser treino, tem que saber usar a técnica, mas ainda assim é uma técnica. Quanto é que custa isso aí, mais ou menos, um curso desse? Um curso hoje para formação específica está em torno de R$4.000. O nível practitioner, o nível inicial, para conhecer noções de formação clássica em programação neurolinguística, que é a mesma formação que eu tenho hoje. Né? Eu já estou no nível treino, eu terminei o meu nível... Então tu já pode ser político, pastor... A questão é a intenção, né? A gente usar a intenção de se usar os conhecimentos que se tem, né? Não que os políticos e os pastores não usem com ética, não é isso que eu quero dizer. Não, a gente nem nem entrando nessa celeuma, mas quem tem esse conhecimento e essa domínio dessa técnica tem a obrigação de usar isso com ética, usar isso para ajudar o outro, ajudar o Agostinho no dia a dia, né? Ajudar o empresário, ajudar os funcionários. Então, esse conhecimento ele tem que ter ética, porque conhecimento é poder é responsabilidade. É uma forma de tu potencializar uma mensagem. Exatamente. Né? Se usado para o bem, ótimo. Se usado para o mal, é complicado. Exatamente. Né? Ricardo, me permite uma parte? Só para complementar o que o Emerson falou. Se nós voltarmos ao início, o boom da consultoria no Brasil nos anos 80, ela era financeira. E ela era reativa. Opa, chamou um consultor, está falindo. A nossa visão de mundo é que a consultoria, seja em qualquer área, ou uma assessoria que tem diferença, mas quando se chamava alguém de fora, era porque a empresa estava falindo ou já faliu. Então, durante muito tempo, a nossa visão era reativa. Chamou consultoria e sai correndo. E hoje, seja na área financeira... Hoje é factoring, né? Exatamente. Exatamente. Eu já tive uma em Florianópolis. Fui sócio de uma. E seja na PNL, em vendas, ou nas áreas que são mais a minha competência, é preventivo. Então, a PNL, especificamente ali do Emerson, não adianta eu chamar a PNL e depositar toda a confiança na PNL quando a minha equipe foi mal contratada, ela é mal remunerada, ela é mal incentivada, o líder é um líder omisso, porque ele não age como gestor de pessoas, ele deixa com o RH, nem falo com a minha equipe, eu só dou ordem. E aí eles colocam toda a esperança num treinamento na PNL, nisso, naquilo, achando que aquilo vai resolver a situação ou o problema interno das organizações. E não é. Hoje o treinamento, a consultoria, seja finanças, qualquer área, é preventivo. É antes que o problema aconteça, ou quando eu vejo os primeiros sintomas. E aí, já aproveitando o gancho e dando as boas-vindas à nossa outra convidada, as empresas hoje já começam a entender que o problema financeiro do empregado não é mais só do empregado.
Eu fiz um treinamento há uns anos atrás dentro de uma instituição onde parte expressiva dos funcionários estavam endividados. E isso começou a acarretar uma série de problemas. Ele faltava, dizia que estava doente, estava procurando um outro emprego, estava fazendo bico de madrugada, 50% da folha de pagamento já estava comprometida, estava pedindo o vale do vale do vale do vale. Explica um pouquinho para nós, para dar as boas-vindas à convidada, qual a importância da educação financeira, não apenas para o Agostinho, mas para que as empresas também possam entender que é um problema delas também. Sendo empresas ou sendo pessoas, ainda sendo empresas são pessoas, né? Então, claro. todo mundo precisa aprender a lidar com dinheiro. E essa questão da empresa que você falou é muito interessante, porque muita gente acha que não é bem remunerado, que não é reconhecido, acha que ganha pouco, e na verdade não é o quanto tu ganha, quanto tu gasta, é o que tu faz com o dinheiro que tu ganha, né? Então, essa questão da falta de educação financeira no nosso país, ela impacta muito nisso. Porque as pessoas, às vezes, trocam de trabalho por causa de R$100 a mais no salário, porque acham que é isso que vai resolver a vida delas. Só que dinheiro não resolve o problema financeiro. Né? A questão é conhecimento que vai resolver o problema financeiro. E esse conhecimento, inclusive, tem várias empresas que me chamam para dar palestras justamente para tratar esse assunto com os colaboradores. Porque as pessoas precisam aprender a cuidar do dinheiro delas, né? Então, se elas aprendem a cuidar, logo vai sobrar mais, elas vão conseguir investir e muda o cenário, né? Porque quando tá endividado, tu fica perdido, não sabe o que fazer, e qualquer R$100, R$200 a mais, você acaba trocando de emprego ou culpando o teu gestor porque quer um aumento e naquele momento talvez a empresa não possa dar, né? Aí chama o PNL, chama o consultor, acha que aquilo vai resolver, o problema é outro. Ô Dani, uma coisa assim, que a gente sempre procura colocar para o ouvinte, né, para que ele possa entender a simplicidade da informação. Vamos lá para o Agostinho lá. O Agostinho, aquele cara que não tem uma renda muito, não tem um batalhador, o cara acorda de madrugada, né? Tipo aqui o Gesiel, né, Gesiel? Tá ralando muito, Gesiel? Hã? Não, mas é um cara de caráter, é um cara que rala, trabalha, né? Independente se vai perder o emprego ou não, se ele perder o emprego, se ele tiver que capinar um terreno, ele vai capinar, ele vai se virar para manter a renda e manter a gente se adapta mesmo. É adaptação. Agora, assim, como é que ele pode organizar as finanças dele? Como é que ele pode, pelo menos, administrar um momento de crise, né? Que crise é a palavra que a gente mais ouve na vida, né? Nossa. Eu diria que ele tem que evitar o período de crise, porque a crise ela é muito subjetiva e ela está muito mais na forma como a gente enxerga as coisas do que, de fato, na forma como ela acontece. Então, a forma como a gente olha para o dinheiro, o primeiro passo, que é o que eu trabalho com todos os meus mentorados ou com os meus alunos, é sempre a questão do modelo mental de dinheiro. O que você pensa e acredita com relação ao dinheiro, porque é isso que vai impactar. Se a gente ensinar como investir, se a gente ensinar como montar um orçamento pessoal, a como economizar dinheiro, a como ganhar mais, isso tudo é legal, ajuda, só que são medidas paliativas. A pessoa precisa de autoconhecimento para entender por que ela faz o que ela faz com o dinheiro, sabe? Uma vez um mentor da tua área, há alguns anos atrás, eu estava conversando com ele estava dizendo assim, a primeira regra para entender o dinheiro é deixar de ter medo do dinheiro. Perfeito. Posso botar os dois numa sinuca? Não, eu tô fora, eu só tô aqui para colocar. Os dois pode, fica à vontade. Aquela frase que muita gente diz, os pais, não toca no dinheiro que dinheiro é sujo. Isso é os dois agora, pela PNL e pela mentoria financeira. Só um minutinho agora. Vamos pedir os comerciais. Tá? Criar o suspense. Não tem musiquinha de suspense aí na sonoplastia? Daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho de boa mistura. Tá bom, gente? Até daqui a pouco. Tá legal, né? Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade. Duende, esse ano vamos fazer diferente. Eu vou trazer as pessoas até o presente. Vou levar todos pro Havaí comigo. Mas, Noel, isso vai custar caro. Verdade. Deixa eu pensar. Então, vou dar muitas bikes e entradas para um parque aquático! Ho, ho, ho! Aí sim, Noel! Todo mundo de férias e com o Natal cheio de presentes! Férias com Noel é diversão em dobro. E para participar, passe agora em um de nossos parceiros comerciais. Preencha o cupom e cruze os dedos.
Cosmos Outlet, móveis a preço baixo e qualidade. Tudo em até 15 vezes no cartão após o Mampituba, Cocal do Sul, 996627888. Ótica Gold. Na Ótica Gold, seu óculos de grau monofocal fica pronto em apenas 1 hora. Tudo em 10 vezes no cartão. Vem pra Ótica Gold, Centro Criciúma. Casa do Construtor, a facilidade de construir com as melhores condições e os melhores preços no bairro Jardim Elizabeth e Sara. Shopping Pórtico, faça suas compras aqui e concorra a R$30 mil em Vale Compras. Shopping Pórtico, a emoção que veste o seu Natal. Florença, restaurante Churrascaria, próximo ao Santuário, aberto para o almoço todos os dias e jantares nas quartas, quintas e sextas. Motel Tropical, conforto e prazer na companhia de alguém muito especial com hidromassagens, cascatas e com os melhores preços. Cocal do Sul. Mais uma promoção. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. ZYN 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida. Sabe por onde começam as suas vendas de fim de ano? No ouvido do seu cliente. Porque no exato momento em que ele ouve esse som, imediatamente experimenta emoções de pura alegria. Por isso, na hora de anunciar, lembre-se por onde tudo começou e de quem fala direto ao ouvido e ao coração dos brasileiros. Na alegria de comemorar. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta. Curta, comente e compartilhe a Cidade em Dia no Facebook. facebook.com/Rádio Cidade em Dia. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular águas em latas, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d'água, tambores, lixeiras, entre outros. A prevenção é a única arma contra a doença. Faça sua parte e mantenha a cidade longe do mosquito da dengue. Uma campanha Grupo Catarinense de Rádios. Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade. Eu quero mandar um abraço aqui pro nosso estagiário, tá? É o Eduardo. Ele não colocou o nome dele aqui? Eduardo Maciel, que ontem na premiação da SIC, no Prêmio SIC de Jornalismo, os alunos da 4ª fase do curso de jornalismo da SATIC venceram, tiraram o 3º lugar com 100 anos do rádio no Brasil, com a professora orientadora Cátia Farias, que faz o cotidiano de manhã aqui na nossa rádio. E o Heitor também levou prêmio. Da SIC. Então parabéns para todos os envolvidos, tá? E que continue ganhando prêmios, e o ano que vem que ganhem prêmios para nossa rádio, né? Fiquem bem ligados nessa parada. Agora vamos dar uma outra pausa para nós entrar nos Trending Topics, que agora o bicho vai pegar. Trending Topics do Twitter. Os assuntos mais importantes do passarinho azul. Agora, na pauta do Boa Mistura. Que poder tem esse nosso presidente de lançar uma palavra, uma frase e dar uma repercussão, até mundial. O cara é bom. Ele ontem chamou a Greta de pirralha e hoje a Time botou a Greta na capa. É mole, meu irmão. Não sei se vocês acompanharam a situação aqui. Desde ontem o termo pirralha está ocupando o Trend Topics do Twitter, né, que o Bolsonaro chamou a ativista sueca de pirralha e questionou o motivo de a imprensa dar espaço a ela. O presidente ainda disse que é totalmente contra o desmatamento ilegal. E aí a revista Time, que já está aqui nas primeiras, a popular revista Time dos Estados Unidos, elegeu a Greta como a personalidade do ano de 2019. A menina, essa sueca de 16 anos, que inspirou movimentos estudantis na luta contra o aquecimento global e na defesa da natureza. Greta, como descreve a revista, não é bilionária, política ou presidente de um grupo ambiental. Seu protesto começou silencioso, apenas uma garotinha faltando a aula às sextas-feiras. Nosso tempo a gente gazeava, né? Uns e outros, a gente até ia, né?
Ô Rafa, a gente não perdia aula, senão a gente... Para se manifestar de frente ao Parlamento Sueco 2018. Bom, é isso aí. Depois vem a questão do Maomé, que é de novo a repercussão daquele programa do Porta dos Fundos, que eles fazem um programa de final de ano, uma temática bem polêmica, satirizando Jesus e o Natal, né? E de novo, e agora, alguns usuários ficaram irritados e questionaram o porquê de o canal não ser ousado a ponto de satirizar Maomé, vangloriado pela religião muçulmana. Aí outra polêmica, né? E aqui não dá mais, com o final do ano chegando, o povo do Twitter decidiu listar o que não aguenta mais. E aí, o que vocês aqui nessa mesa não aguentam mais? Que já ultrapassou os limites da paciência para 2019. Rafa, começando contigo. Bom, Ricardo, demais debatedores, eu não aguento mais pessoas jogando contra o país. Essa é a minha principal inquietação. Você pode ser direita, esquerda, você pode ser de um lado do rio, da outra margem do rio, como tinha, lembra a terceira margem do rio, a outra margem do rio na escola? Só que eu não votei em alguns presidentes, algumas presidentas que governaram, mas durante os anos em que eles ficaram no exercício, ou elas, eu baixei a cabeça e trabalhei. Contratei, gerei emprego, demiti, contratei, premiei, treinei. Não fiquei dizendo ele não, ela não. Não fiquei parando a minha vida postando na rede social, gerando ódio. Então, eu, particularmente, eu detesto quem torce contra o país. Eu tinha um parente que ele era tão contra o país, que quando o Brasil jogava com um país, chamado União Soviética, era Brasil e União Soviética o jogo, Ricardo, ele botava a camiseta da União Soviética e torcia contra o Brasil. Ah, mas ele tem que... neurolinguística isso, né? Tem que olhar para si, né? Tem que trabalhar isso aí. Tem que trabalhar isso aí. Uma coisa é visão política, a outra é ser brasileiro e torcer contra o país. Eu quero daqui a 2, 3 anos, quando acabar o mandato do Bolsonaro, dizer, olha, desculpa, eu errei, ele era melhor do que eu pensava, e nós estarmos em um país bom. Do que no final do mandato dele, estarmos todos em um estágio como um país aqui vizinho, catando alimentos nos restos e dizer, viu, eu tinha razão. Eu prefiro admitir minha culpa e estarmos todos bem do que estarmos todos mal. Viu, eu tinha razão. Então o que mais me incomoda hoje é pessoas torcendo contra o Brasil por um viés ideológico a favor ou contra. Eu penso que todos somos brasileiros. Perfeito. Legal. Pegando um gancho no que o Rafael falou, uma das coisas que me incomoda muito é a nossa característica de brasileiro de ser individualista. Se tá bom para mim, o resto que se lasque. Isso me incomoda muito e ela se reflete no dia a dia, nas pequenas coisas. Vou dar um exemplo. Tem uma vaga para estacionar no início de uma garagem, eu posso parar bem no início e dar a vaga para 2, 3 carros para trás. Mas não, eu vou preocupar comigo, vou estacionar do jeito que eu quiser, porque eu cheguei primeiro e deixei ali 2, 3 sem poder estacionar. Boa. Eu estou na fila de um buffet, né? Estou na fila de um buffet esperando ordeiramente para servir, e alguém que já se serviu se acha no direito de levantar e ir lá na frente de todo mundo e servir porque ele já serviu. Então isso é uma coisa que me incomoda muito. E eu acho que esse comportamento, levando para o nível macro, ele reflete muito o que o Brasil passa hoje também. Onde as pessoas estão pensando só em resolver o problema delas como um todo e o resto que se lasca. Então são 200 milhões de pessoas pensando em si próprias, enquanto se cada um pensasse nos outros, seriam 200 milhões de pessoas pensando em você. Já pensou a diferença que ia fazer? Então esse é um dos pontos que me incomoda muito, essa característica nossa egoísta, de achar que a gente, resolvendo o meu, o outro que se lasque. Esse é um ponto que eu acho que a gente precisa evoluir. Perfeito. Dani, você? O que me incomoda é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro me incomoda porque, por exemplo, uma multa, né? Às vezes eu escuto as pessoas falarem que, levei uma multa, vou recorrer. Como assim recorrer? Tá, levei uma multa, vou lá recorrer e vou ganhar. E tem gente que trabalha justamente com isso, né? Em recorrer multas e tal. E eu acho isso extremamente errado, porque se você levou uma multa, estava errado. Então paga, né? Vai lá, paga a multa, é a forma que você tem de compensar o erro que você cometeu. Então eu acho que esse jeitinho que a gente tem aqui no Brasil, para dar um jeitinho em tudo, de não ter que pagar o preço do erro que a gente teve, isso me incomoda. Perfeito. Parabéns, hein? Pô, legal. Assim, o Brasil já começa 2020 melhor, né? Gente, vamos finalizar aquela pergunta que o Rafa fez. Dinheiro é sujo? Na verdade, o Rafael levantou uma questão muito interessante,
né? E ela tinha colocado também a respeito da mentalidade, né? Da cultura, de ter uma cultura financeira. Eu vou trazer isso dentro da minha área de atuação, isso está a nível de crenças, né? São crenças, e crenças elas comandam a nossa vida, até inconscientemente, principalmente porque o inconsciente 90% do nosso comando hoje vem do inconsciente. Essas crenças se formam pela repetição de tantos... Menino, lava a mão que esse dinheiro é sujo. Né? É mais fácil um pobre entrar um camelo passar pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ah, se ele é rico é porque ele roubou, ele é corrupto. São crenças que nós vamos escutando e começamos ao longo da nossa formação acreditando naquilo. A gente cresce e agora eu faço um questionamento para a mesa e para os ouvintes. Quantos de nós aqui que estão ouvindo o programa agora gostariam de ter uma renda financeira maior, se esforçam, fazem cursos e não conseguem? Será que não tem essas crenças atuando aí agora? Total. Então é uma reflexão. Vamos fazer uma reflexão, cada um de nós que está ouvindo isso agora. Quem de vocês aí que está escutando aí gostaria de ter um outro posicionamento, um outro patamar, tem qualificação para isso e não sabe por que não está conseguindo atingir, enquanto outros ao seu redor estão indo avante? É hora de fazer uma reflexão. Pergunta boa, hein? Será que não tem uma crença atuando aí? São várias crenças, né? E Com relação ao dinheiro mesmo é onde mais tem crença limitante, negativa. Exatamente. Então, a questão que ela abordou foi muito bem colocada no sentido de trabalhar o mindset da pessoa através do tratamento dessas crenças, né? Para que os planos e os planejamentos financeiros possam trazer resultados. Que aí a área de especialidade... É uma coisa que eu sempre falo, que você colocou exatamente o que eu ia falar, é perfeito. Eu sempre falo que não adianta aprender a investir se você continuar acreditando que dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é a raiz de todos os males, que dinheiro destrói famílias e tal. Não vai resolver. Então, quando a gente fala, as pessoas pedem muito dicas financeiras, né? E a gente não pode pular etapas. E a primeira etapa, primeiro, é mentalidade. Não adianta ensinar... Né? Eu sempre pergunto, o que precisa fazer para ter mais dinheiro? Todo mundo sabe essa resposta. E cá entre nós, né? Dinheiro traz felicidade, né? Traz, até um certo nível, traz. Milor Fernandes não traz felicidade, mas faz você ser infeliz em Paris. A questão é a pergunta ao contrário, né? Se dinheiro não traz felicidade, pobreza traz felicidade, a questão não é o dinheiro é um papel, né? Ele não tem nenhum poder, ele não faz nada. A gente não quer o dinheiro, a gente quer o que o dinheiro proporciona. Então, o que eu faço com o dinheiro é isso que vai me trazer felicidade ou não. O dinheiro não tem poder, ele é um papel, né? Então, isso são várias crenças que a gente tem de que dinheiro não traz felicidade. Isso é autossabotagem, justamente para que eu não tenha mais dinheiro na minha vida. E ainda que eu tenha mais dinheiro, vou tomar várias medidas inconscientes por causa das minhas crenças para mandar ele embora, para repelir ele. E você não ganha dinheiro, começa a detestar, cria esse ódio que começa a torcer contra os outros, contra o Brasil, sabota quem ganha dinheiro. Aí, como não ganhou porque não trabalhou, começa a ir pro jeitinho. É um ciclo. E acontece muitas vezes até ganha dinheiro. Mas exatamente por ter uma crença de que não merece esse dinheiro, que não é legal, ele queima esse dinheiro. E aí, por que tem quantas pessoas que ganham muito bem e estão sempre endividados? Qual é a relação que ele tem com esse dinheiro que ele ganha? Né? Então, tem muito a ver com essa questão do que ele acredita em relação ao dinheiro. Quais são as crenças que ele tem em relação ao dinheiro que ele ganha? Estão pensando bem aí, Gesiel? Marquinhos, como é que tá aí? O que vocês estão achando aí? Perfeito. É isso mesmo? Uma das maiores é uma crença que já está no inconsciente coletivo, que seja aquilo que todo mundo fala, que todo mundo repete, a gente acaba repetindo e nem se pergunta se aquilo faz sentido ou não, né? Que é justamente assim, a gente só precisa do básico para sobreviver, qualquer coisa acima disso é ganância, e gente gananciosa não vai para o céu. Eu escuto muito isso, muito mesmo. E isso faz com que não importa o quanto de dinheiro você ganha, você pode ganhar 50 mil reais por mês, você vai mandar o dinheiro embora, porque acredita que não pode ter mais do que o básico para sobreviver. Isso é a realidade de 98% da população que está na mediocridade financeira. E isso tem a ver não com aprender a investir, nem com aprender a como fazer um orçamento mensal, mas tem a ver com aquilo que você acredita com relação ao dinheiro. Todos à espera de um milagre. Todos à espera de um milagre. Gente, vamos continuar aqui, eu acho que ficou bem claro essa questão de crença, mas essa parte da crença ela é mais ampla, né? Mais profunda. Ela é mais profunda, né? Ela é algo, acho que merece um tratamento de choque, como diz o outro, né? Agora, assim, um cidadão que, o nosso ouvinte, que de repente ele está aqui querendo mudar a vida dele para 2020, né? Fazer uma mudança radical, mas ele não tem condições de participar de um programa desse de PNL de 4 mil, de repente não sei qual é o teu valor,
O que ele pode fazer em casa ouvindo para começar o ano de 2020 assim, digamos, pelo menos um pouco mais consciente com a relação dele com o dinheiro, tá? Com a relação dele com gastos, né? Com despesas, com entradas e saídas. A gente sabe que aí temos um país aí com 13 milhões de desempregados. Por mais que tenhamos tido informações de índices positivos, o número lá em cima é legal, mas aqui embaixo a coisa continua difícil, agora aumento da carne, que ontem foi discutido nesse programa. Então, enfim, como que esse cidadão, esse cara que rala, como é que ele pode tentar começar 2020 com otimismo? Sabendo esse aqui é o caminho que eu vou levar, então o que o PNL, a tua experiência também na parte de gestão, de gente, né? Vocês têm expertise em gente. Então, assim, qual é o caminho que ele pode seguir? Eu vou querer ouvir essa opinião de cada um de vocês. Começando. Dessa vez eu vou começar por ela, que eu não estou sendo cavalheiro. Depois que eu fui aqui, eu não fui. Eu vou começar pela Dani. Tá, Dani? Perfeito. Se a pessoa tiver R$30, ela já está com boa parte da vida dela resolvida. Eu sempre falo quanto custa pra gente ter acesso a uma pessoa que tem uma mentalidade um mindset, como ele falou, né? Uma mentalidade de crescimento, uma pessoa que tem uma mentalidade rica. Tem um livro chamado Segredos da Mente Milionária, que foi um livro que foi um ponto de virada na minha vida e que eu paguei R$27,90 nele e eu tive acesso a T. Harvey, que é que ele é bilionário hoje, e ele ensina como a gente reprogramar a nossa mente com relação ao dinheiro e à riqueza, né? Então, R$30 já resolve. E como é que eu busquei isso? Canais no YouTube, que são de graça, tem muito conteúdo de crescimento, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, finanças no YouTube, blog, palestra de graça, tudo que a gente puder participar de graça, tá ouvindo a rádio nesse momento já é uma forma de tu adquirir conhecimento. Então a gente não precisa gastar muito dinheiro para se desenvolver. Andar com pessoas que querem a mesma coisa que você é extremamente importante também, porque senão você tá indo para uma direção e as outras pessoas estão indo para outra, e elas vão fazer força para que você vá na mesma direção que elas, e a gente acaba ficando na média, a gente é a média das pessoas que mais convive. Então olhar com isso, você não precisa gastar muito dinheiro não, você pode fazer isso de graça. Não precisa nem comprar o livro do T. Harvey, vai lá na internet e baixa lá, que vai ter de graça para baixar o PDF. Vai olhar o vídeo explicando como é que é o livro no YouTube. Tem tudo acesso à informação de graça. Se você tem acesso à internet, você não precisa gastar R$1 para se desenvolver, para buscar autoconhecimento e se melhorar em 2020. Hoje o smartphone está acessível. Sim, está na palma da mão. A internet é gratuita, a cidade dá internet gratuita, quer dizer, hoje realmente boa colocação. Muito bom. Emerson. Bem, ela colocou muito bem a Dani, mas eu vou um passo atrás. Eu só vou com o Emerson porque é ordem alfabética, tá? Não te preocupa. Estou aprendendo com eles. Todos nós estamos aprendendo. Eu vou um passo atrás da colocação que a Dani fez. Muito bem colocado, né? O conhecimento está aí, buscar o conhecimento. Mas eu vou na parte primeiro da autorreflexão. Vamos fazer uma reflexão. Quais são os pontos da minha vida que eu preciso melhorar, que eu quero mudar? O que está faltando? Dar aquela parada, fazer aquela reflexão para ir tomar o caminho que a Dani sugeriu. Eu quero buscar isso e isso na minha vida. Onde é que estão os conhecimentos acessíveis nesse ponto, né? Então, a parada de autorreflexão, fazer uma análise sobre a sua vida, os aspectos emocionais, profissionais, financeiros, de educação, enfim, todos os aspectos que permeiam a vida da gente, a gente fazer essa análise, eu quero mudar. Se elenca 2, já faz uma grande transformação se a gente escolher 1 ou 2 temas para mudar. Então, complementando o que a Dani falou, eu diria, reflete, escolhe um tema que você quer trabalhar na sua vida. É o foco? O foco, exatamente. Define um foco, define uma meta. E aí sim, o conselho dela é muito válido. Busca livros, recursos, a internet está aí, né? Então essa é a minha sugestão. Eu tive uma experiência uma vez, muitos anos atrás também, uma experiência interessante, que uma amiga minha me sugeriu na época um livro que estourou, se eu não me engano, Quem Mexeu no Meu Queijo. Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse livro é um negócio, não me recordo direito a história, mas ela explicava bem aquela questão de enfrenta os teus problemas rápido, mudança. Porque senão tu estás criando um dragão, daí tu não controla mais ele. Então, ou seja, não coloca para debaixo do tapete o teu problema, porque tu vai ter problema ali na frente, ele vai aumentar. E a questão do labirinto, né? Um rato acomodado que tinha um estoque de queijo, e o outro que ficou preocupado que aquele estoque ia estragar. Bom, é melhor eu me dar mal procurando um novo estoque de queijo do que ficar aqui. Tanto é que depois... Então foi uma história muito interessante. Então realmente na época a gente só tinha literatura, né? Não tínhamos hoje... Gente, é muita informação à disposição gratuita.
Esses tempos eu fiz uma formação para poder entender um pouquinho melhor o marketing digital com Rocket Content. Sim. Que é uma... Também fiz curso lá de graça. Nossa, eles têm um arsenal de informação para quem quer se atualizar, não precisa nem fazer o curso para praticar, para poder entender essa linguagem. Então, maravilhoso, também recomendo, boa dica, tá? Era só essa colocação. Por favor, meu amigo. Ricardo, Dani, Emerson, aproveitando o gancho de vocês, voltando um pouquinho ali à questão do jeitinho brasileiro. Eu tenho uma relação ruim com o dinheiro, não me atualizo, não estudo e fico esperando dos outros. E teve uma mudança nas últimas décadas, um amadurecimento que alguns já foram para esse lado, outros não perceberam, que a gestão da tua carreira é sua e não dos outros. Nós estamos indo com a mentalidade de 10, 15 anos atrás. A organização tem que me dar isso. Seja organização privada, familiar, pública, militar. A empresa tem que me dar. A empresa faz o meu plano de carreira. A empresa, paternalismo, a empresa tem que me dar isso. A empresa tem que me dar aquilo. E não perceberam que a gestão da carreira é sua. Então, complementando o que a Dani falou, que o Emerson falou, Peter Drucker, que apesar de economista, para quem é da área de administração, como eu fui uma hora administrador, ele sempre dizia, a cada 2 anos, aprenda um assunto novo. Afinal, a carreira é sua. Além do Rock Content, do YouTube, nós temos o Vimeo. Se nós começarmos a falar aqui o número de plataformas digitais que nós temos, cursos online gratuitos, SEST Senat, pessoal do transporte, Senai, I da indústria, Senac, C do comércio, FGV, Fundação Bradesco. Descubra o que você quer, mas saiba que a carreira é sua e corra atrás. Autorresponsabilidade. Assumir responsabilidade. Para de transferir para os outros. O governo não me deu, a empresa não me deu, meu pai não me deu a educação. Corre atrás, Ricardo. Vocês vejam bem. Tínhamos o Mobral lá atrás, primeira instituição de mudança lá de baixo, da base. Vocês veem onde a gente chegou hoje, né? A quantidade de informação, como era difícil e tu pode ver a quantidade de pessoas bem-sucedidas que saíram daquela base, né? Sim. Depois teve o CIEP do Brizola, lembra? Depois veio. Quer dizer, hoje tu não Collor tentou resgatar. Essa nossa conversa de hoje já deixa bem claro para as pessoas uma coisa, que não dá para ficar onde estão acomodados, e isso não existe desculpa para a idade. Porque eu tenho que me reinventar, eu tenho que me recolocar, ou eu não tenho nada, estou desempregado. Opa, para tudo. Foco, oportunidades e decisão. Né? Vocês três aqui, a junção de vocês três é mais ou menos isso aí para quem está nos ouvindo. Sim. Essa frase que você falou de oportunidade, tem uma frase do Jim Rohn, que foi um grande pensador, que ele fala assim que as pessoas deixam que detalhes lhes roubem oportunidades, né? Então, as mudanças acontecem muito rápido hoje. Então, o que você falou faz muito sentido. Não dá para ficar parado, não dá para esperar mais os 2 anos do Peter Drucker, tem que ser rápido. A gente tem que... A era da tecnologia, a era da informação, ela apressou todo o processo. Todo o processo. Vem uma geração aí, essa geração, a geração Millennials, eles vêm com tudo. O que eles não têm é essa vivência. Eles vão saber como chegar lá e entrevistar, por exemplo, o agricultor. Mas seria interessante que eles pegassem na terra, eles ficassem uma semana na roça, entendendo um pouco de terra, de mato, aquele cheiro para poder... Porque, olha lá, é tudo para eles, a árvore está aqui, ó, no digital, né? Ou na prateleira do supermercado, né? A galinha está lá na prateleira. Tu quer o carro, tu quer isso, tu quer aquilo, está aqui. Então, quer dizer, não custa desenvolver essa... E a oportunidade, às vezes, também tem outra coisa. A oportunidade, às vezes, está na... A fórmula, ela é simples, né? Não adianta. Ontem a gente teve uma aula aqui com o seu Zefiro, em 10 minutos, o seu Zefiro deu uma aula do problema da carne e já deu a solução. Então ele tirou a crise e colocou o otimismo, né? Então, quer dizer, com simplicidade, colocou com simplicidade uma situação e, óbvio, ele colocou o problema, o risco de não ter carne para abastecimento, mas houve a solução, hoje já está... E espera que o preço baixe, apesar que hoje já deu uma informação que vai aumentar, vai continuar aumentando, né? Hoje já deu hoje de manhã. Enfim, gente, é isso aí. Eu acho que as pessoas elas têm que ir à luta. Não tem como a gente ficar esperando, às vezes a gente tem aquela
A gente espera aquela palavra de apoio, né? Às vezes a gente tá ali, aquela palavra de apoio. Mas eu acho que hoje a gente juntou aqui exatamente o que o ouvinte que está nessa parada de transição, de repente nessa parada, nesse desânimo, ele tem condições de ter um upgrade aqui, né? Tranquilo. Se vocês quiserem complementar, eu acho que esse tema ele é bem importante e a coisa da quebra da crença também. Aí volta para lá. Quer dizer, ele para se colocar muita crença não sai do lugar, né? Então, vamos resolver a crença. Pô, resolve uma crença, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco acha outra e vai. Então, ou seja, tem que ter a ruptura, né? Ele tem que tomar uma decisão, ele tem que tomar aquela, opa, agora vai, né? Quero. O José Simão, famoso colunista, ele tem aquela frase clássica dele: quem fica parado é poste. E nós temos no Brasil a Fundação Nacional da Qualidade, FNQ, e ela tem um modelo de excelência em gestão. E o que se sabe de lá? 90% das empresas são capazes de elaborar a estratégia, só que só 10% executam. Então, seja a crença, seja a partir para ação, ele sabe que ele está numa situação difícil, que ele lida mal com o dinheiro, o empresário, como é o meu caso, sabe que ele tem uma equipe que está se esfacelando, com poucos resultados, ele sabe do problema, Ricardo, mas ele não age. Ele não consegue romper essa zona de conforto, aquele estado letárgico do tubarão, que ele está olhando, ele está parado, mas ele não age também, e ele não rompe isso, não parte para ação. E tem uma outra coisa ainda. Tá, o cara que está ali, que está com problema, desempregado, que a renda é baixa, ele tem várias situações como a Dani colocou. Agora, esses dias, teve aquela questão daqueles cursos do Ministério da Economia gratuitos. Sim. Quer dizer, o cara às vezes quer se reposicionar e se atualizar. Gente, tem inúmeros cursos do governo federal que você você estuda, tira certificação, tudo online, gratuito. Correto? Correto, corretíssimo, Ricardo. Quer dizer, então, ou seja, tô com 50, tô com 60 anos, o que eu vou fazer? Tem mercado. Tem situações acontecendo com oportunidades, né? Então, assim, você vê que o próprio jornalismo, ele abriu uma série de leques e oportunidades. Vocês podem ver que os setores, o próprio Emerson saiu de um setor, né? Sim. Foi para outra. Sai da indústria e vim para serviços. Outro né? setor. Né? A experiência também do Rafa, que de professor, empresário, voltou a ser professor, capacitador. A Dani, não conheço bem a história da Dani, né? Mas também deve ter passado por algumas experiências de vida. E é isso, o que enriquece são as experiências. E assim, as oportunidades tem, e condições hoje tem, né, gente? Eu acho que assim, na hora que eu estava falando, me lembrei dessa situação daquela capacitação do Ministério, que não é um curso, são vários cursos. A ENAP? E não é só uma área, né? Todas as áreas eles capacitam. Qualquer ministério, qualquer órgão federal tem as capacitações gratuitas, com certificações. E os cursos são ótimos, tá? Não é para alta performance. Então não tem desculpa, até para o cara que quer se reinventar, né? É isso aí. Perfeito. Gente, o que mais vocês querem complementar aqui em relação a isso? Tem alguma colocação a mais que vocês acham interessante? Tá. O nosso ouvinte tá ali ligado. Ele tá ali assim, pô, não para. Eu posso isso aí. Posso indagar uma outra? Pode, joga a coisa pra frente. Não deixa a bola cair. Vou te fazer uma pergunta, ver se você concorda comigo. Dentro da questão que nós estamos debatendo, consultoria, treinamento, assessoria, seja finanças, PNL, mindset, o cidadão... Quem é da escola, vamos dizer, um pouco clássica como eu, estuda resolução de problema. Gerenciamento pelas diretrizes, balance scorecard. E a minha visão, falta de nunca é problema. Falta de é sempre consequência. Existe a causa, que é o problema, e existe o efeito, que é a consequência. Quando você fala, estou com falta de cliente, a falta de cliente é uma consequência, é um efeito, ou o teu produto / serviço é ruim, ou o teu concorrente é melhor, ou os dois. E aí agora me veio na cabeça... Ou você é bom e não sabe vender. Ou é bom, não sabe... Mas que é o que acontece muito. A falta de cliente não é o problema, ela é o efeito, é o resultado. Ela é a consequência de algo anterior. É o chicote. Ele é a chibatada lá na ponta. E eu lembrei, você falando agora de finanças, lembrei daquele filme de sessão da tarde... Delírios de Consumo de Beck Bloom, que é aquela menina bem nova-iorquina, Ricardo, aquele estereótipo, e ela extremamente consumista. Extremamente consumista, e numa daquelas crises, ela bota o cartão de crédito e congela, bota dentro da geladeira no congelador, porque ela entendeu que o problema dela... Era o cartão. E aí eu vejo hoje, pergunto para ti, com a tua sabedoria, com a tua expertise na área, a falta de dinheiro, no meu entendimento, aí você pode... Ela é um efeito, uma consequência de um problema, que ou pode ser ganhar mal ou gastar demais.
Ou tem gente que é boa, que é os dois. Ganha pouco e gasta muito, que é o cidadão médio. Você concorda comigo que a falta de dinheiro, ela não necessariamente é o problema, ela pode ser um efeito, uma consequência, tem uma causa anterior. Porque às vezes você tem alguém que ganha bem e está endividado. Sim. E tem alguém que ganha pouco e não está endividado. Como é que é a tua visão sobre o problema do dinheiro? Se a falta de dinheiro fosse o problema, a solução seria mais dinheiro. Perfeito. Correto? Só que mais dinheiro não resolve o problema financeiro. Não resolve. A questão não tá no que a pessoa ganha, mas no que ela faz com o que ela ganha, sabe? Então tem gente que ganha... Eu tenho clientes que ganham 30 mil reais por mês e que gasta 50. E tem pessoas que ganham 1.500 e gastam 1.000. E sobrevivem e sobra 500 por mês. E criam 5 filhos. Então quem é que tem mais dinheiro nessa história? A pessoa que sobra 500 por mês e ganha 1.500, ali sobra 500, ou a pessoa que ganha 20 e gasta 50? Então, a questão não está no quanto eu ganho, está no que eu faço com o dinheiro. É claro que é importante a gente buscar aumentar a nossa fonte de renda ou ter mais fontes de rendas, né? Mas a questão é o que eu faço com o dinheiro. E a gente volta lá para o início de tudo, que é o nosso assunto aqui, que é o que eu acredito com relação ao dinheiro. Não importa o quanto eu ganho. Se eu acho que o dinheiro é sujo, se eu acho que o dinheiro destrói famílias, eu vou mandar o meu dinheiro embora. Inconscientemente, daqui da boca para fora, eu vou dizer que eu quero, que eu gosto, mas inconscientemente eu vou repelir ele da minha vida. E daí não adianta não trabalhar isso. Sem trabalhar modelo mental de dinheiro, a pessoa não vai conseguir ter prosperidade, construir riqueza, ser uma pessoa que tem abundância financeira. E como que ela muda a mentalidade? Ela precisa Essa primeiro... é a pergunta do ouvinte. Ela precisa primeiro reconhecer aquilo que ela acredita com relação ao dinheiro. Quando eu tive uma cliente uma vez que ela tinha 38 anos, Ela tem que meditar? Meditar é uma opção. É uma opção de calar a mente, né? Mas não é por aí que vai resolver a questão. Tem que fazer terapia? Também. Acho que tudo que buscar de autoconhecimento mas primeiro é parar para pensar. A gente não foi ensinado a pensar. A gente foi ensinado a ter as respostas prontas. Então, quando eu pergunto alguma coisa para alguém, a pessoa não sei. Não, você não sabe, não, você tá com preguiça de pensar. Pensei. E ela tem a resposta. Então é parar para pensar. Escreve no papel tudo que você cresceu ouvindo com relação ao dinheiro. Dani, esse papo tá bom. A gente retorna daqui a pouco. Vamos dar uma pausa pro nosso último bloco, tá? E já retornamos. Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Mande sua mensagem pra gente pelo WhatsApp 991564777. Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho 2 namorados e estou pensando em ampliar pra 3. Querida, me desculpe a franqueza, mas acho que você engordou. Vovó, aquela sua sobremesa é muito ruim, foi por isso que sobrou. Aquele seu perfume que eu adoro, lembra minha primeira namorada. Aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu, eu dei pro filho da empregada. Eu uso seu batom e seus vestidos sempre que você está dormindo. A cada 10 vezes que a gente namora, em 8 delas acabo fingindo. Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APAR. Uma campanha Grupo Catarinense de Rádios. Olá, sou Luciana Indalécio, apresento o programa atual na Rádio Cidade em Dia. Estou aqui para te convidar a ouvir o meu programa na 89.1 FM, de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 20 horas. Aproveita e já segue a gente no perfil @Cidade em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, a sua nova plataforma de conteúdo é aqui. Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade.
Retornamos do Boa Mistura de hoje. O papo tá bom, hein? O papo tá bom. Quem não aprendeu, ainda bem que tem o privilégio e a sorte de ter o nosso programa, né, Gustavo? No YouTube, em todas as plataformas digitais. Então, fique ligado, você vai estar registrado, vocês podem usar como manual para mudar a vida para 2020. Nesse último bloco, a gente recebe a visita da Bide Parisotto, coach, da equipe da Letícia Zanini. Exatamente. Tá? Querida Letícia, um beijão para ela, que vai fazer parte da mesa e vai conversar com a gente. A gente vai finalizar a linha de pensamento da Dani, que estava muito legal. Então a Dani vai continuar e depois, a Bide, eu vou querer a tua opinião sobre o que a gente está conversando aqui. Ótimo. Tá bom? Obrigado. É um prazer estar aqui. Então, falando ali sobre as crenças, pega um papel e anota tudo que você cresceu ouvindo sobre dinheiro, dos seus pais, dos seus professores, das pessoas que estão ao teu redor, e aquilo que você costuma falar, repetindo sobre dinheiro. Isso daí é trazer a nível consciente o que está lá no inconsciente, o que você fala e nem percebe que fala. Eu falo que prefiro ser pobre e ser limpinho. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Isso é uma coisa que eu falo. Isso é uma coisa que eu cresci ouvindo a minha mãe falar. Escreve. Porque tudo isso você vai ter consciência de quais são as tuas crenças limitantes e negativas com relação ao dinheiro. E tudo isso você precisa transcender. Quando você trouxe para um nível consciente, porque até então era inconsciente, né? Você já sabe que aquilo não é teu. Aquilo é do teu pai, ou é da tua mãe, ou é de... Não é teu. Você aprendeu. Então, o maior desafio é desaprender. A gente pode aprender coisas novas, né? Então, aquele livro que eu falei, Os Segredos da Mente Milionária, ajuda muito nesse sentido, porque ele traz uma relação de crenças que as pessoas costumam ter com relação ao dinheiro e o como tu transcende isso, que você precisa reprogramar o teu pensamento. Se eu acredito que eu não consigo guardar dinheiro, isso é muito comum. Eu não consigo guardar dinheiro. Não, eu consigo sim. Porque quando eu penso, o pensamento gera um sentimento, o sentimento gera uma ação e a ação gera um resultado. Então, se eu penso que eu não consigo guardar dinheiro, eu me sinto uma fracassada, uma incapaz, né? Eu me sinto frustrada. E daí, é lógico, o resultado a ação é não guardar dinheiro, o resultado é ficar sem dinheiro. Agora, se eu acredito assim, eu consigo guardar dinheiro, eu vou me sentir já uma pessoa mais potente, mais forte, né? Empoderada, mais capaz. O que vai acontecer? Eu vou fazer meu planejamento para que sobre, vou fazer uma meta para que sobre meu dinheiro para poder investir. Aí o resultado que eu tenho, eu invisto dinheiro, eu guardo dinheiro. Tudo vai da forma como eu vejo as coisas, do que eu acredito, né? Então, você ter relação, né? Fazer uma relação daquilo que você acredita com relação ao dinheiro já vai ajudar muito, que você vai ter consciência do que tá te atrapalhando. E é a partir dali que você vai buscar conhecimento para mudar aquelas crenças ali, para botar crenças positivas, afirmações positivas no lugar daquilo que você afirma negativo a vida inteira. Vamos meditar, né? Vamos meditar. Bide, e aí? Então, estou entrando no meio da conversa. E tu tens um parente que sabe mexer bem com dinheiro, né? Tem alguns que sabem mexer bem com dinheiro. Esse Parisotto aí sabe mexer bem com dinheiro, né? E eu me orgulho de saber mexer bem com dinheiro também. Ensina pra gente, então. Então, eu acho que... Eu estou lendo também o livro que você citou, por coincidência, né? Mas eu acho que a gente nunca sabe demais com relação a esse assunto. A gente precisa sempre avançar. Quanto às crenças, elas são limitantes com relação ao dinheiro e com relação a qualquer outra coisa. Está aqui o professor de PNL aí que entende do assunto. Então, como que você faz se você acha que... eu não consigo guardar dinheiro? Eu comecei a minha vida, uma pessoa disse, eu vivia chorando porque eu não tinha dinheiro. Ganhasse o que ganhasse, mas eu ganho muito pouco. E eu ganho aquele choro que a gente tem. Ele disse, então, guarda... Tá vendo, Gisele? Tá vendo? Experimente guardar... Vamos supor que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na prefeitura de Criciúma, eu ganhava R$200. Experimente guardar R$10. Mas como que eu vou guardar R$10 se eu só ganho 200? E se você pega o dinheiro na mão, ele vai embora. Então, a minha estratégia de vida para hoje estar bem financeiramente, ou estável, com liberdade financeira, que é o que a gente usa, foi... daquilo que eu ganhava um tanto, eu já dizia para o banco retirar da minha conta. Então, bota ali num outro lado, eu não sei, eu ganho 2, então eu tiro R$200 por mês, eu não ganho 2, eu ganho 1.800. É com isso que eu vou trabalhar. E aí, por incrível que possa parecer, guardar dinheiro dá um prazer, né? Porque aquele negócio vai aumentando. Quando vê o número crescendo. E você vai se empoderando, e você vai achando que realmente... Meu pai dizia que dinheiro não dá em árvores. Não dá em árvores, mas dá com o meu trabalho, dá com minha forma de ver a vida. Ele estava criando uma crença positiva de que dinheiro não dá em árvore, mas se você plantar, colher, ele já vai criando a crença de que eu tenho que trabalhar para ter o dinheiro. Então foi uma crença... achava que era uma crença negativa. Não, uma crença positiva. Dinheiro não dá em árvore é uma crença que te estimula
a trabalhar e buscar o dinheiro. Você que planta. Outra frase do meu pai, que ele dizia que a gente não está aqui para dar peso para a terra. Então, significava que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que me sustentar, que eu tinha que ir atrás daquilo que eu precisasse fazer. Sim. Então, as pessoas que estão, por exemplo, você pensa que eu era muito revoltada com relação, vinha me oferecer uma previdência privada, mas por que eu quero previdência privada? Eu tenho 25, 30 anos. E a empresa que eu trabalhava era meio que direcionava para você fazer uma previdência privada. Eu fiz meio a contragosto, porque eu achava que eu era uma menina, que eu nunca ia envelhecer, que eu nunca ia precisar disso. Mas foi um grande contrato que eu fiz, fundadora de uma previdência privada, e aquilo eu sempre pensava, eu não posso me aposentar, eu não posso sair do mercado de trabalho sem estar ganhando aquilo que eu ganho, porque senão eu vou me sentir muito mal. Eu ganho 5 mil e eu vou baixar meu salário para 2.500, então eu vou ficar muito frustrada com isso. Então eu trabalhei com isso para que eu possa sair com o mesmo salário que eu ganhava na ativa, quanto que eu tenho que pagar de previdência privada. Olha que interessante, eu ouvindo a senhora falar, e eu puxo para a minha expertise, eu vejo várias crenças positivas também. Crenças de quem tem, eu tenho que me sustentar, eu tenho que me manter, eu não posso parar, eu tenho que continuar. Então a gente falou de crenças negativas, mas tem muitas crenças positivas também, né? Que eu percebo, a gente é treinado para identificar isso, né? Esse nível de crenças, né? Então eu vejo várias crenças positivas, que essas crenças conduziram a sua vida profissional, a sua vida financeira até aqui. Já tinha se dado conta desses aspectos? Não tinha me dado conta. Achavam que eram crenças negativas. Não, são crenças positivas que trouxeram... São tão positivas que eu não estou nativa, mas eu quero continuar trabalhando. Então, eu estou trabalhando como mentora, como coach. E como é que foi essa recolocação no mercado? Então, o primeiro eu saí no ano passado, do SESI, com 33 anos de casa. E foi doído. Foi pescar? Não fui pescar. Fui capinar. Porque, na verdade, tu tem que expurgar isso tudo de dentro de ti. Então, eu era SESI, tanto que aqui ninguém me chama de Abide do SESI, meu sobrenome era SESI. Então, eu tenho que refazer uma outra marca minha. A minha identidade, a minha forma de ver. Então, eu digo que a gente deixa marcas por onde a gente passa. Ou a gente deixa grandes perfumes da marca da gente, ou a gente deixa um rastro que nem todo mundo quer passar por ele. Eu acho que escreveu alguma coisa nisso no teu Instagram, que eu estava lendo antes de vir para cá. Semana passada. Foi muito legal o texto. E eu acho que a gente não deixa marcas positivas todos os dias. Infelizmente, a gente é humano e a gente vai deixando algumas marcas que a gente não gosta muito. Mas não tem outro jeito a não ser remendar isso e começar de novo. Assimilar. Ressignificar. Eu ia dizer isso agora, no PNL, ressignificar. Esses tempos atrás, eu ouvi uma entrevista de um amigo meu, que ele passou por um processo muito difícil aqui, hoje ele mora fora, está muito bem sucedido, e ele disse assim, que o que ele passou aqui, ele não conseguia entender, passou um tempo, até que através do PNL ele conseguiu dar um ressignificado para aquilo. Então, ele não conseguiria chegar onde ele chegou naquele instante, nesse instante da vida dele, se ele não tivesse passado por aquilo ali. Então, ele foi para o chão, e do chão é que surgiram as oportunidades para ele. E essas oportunidades acabaram resgatando ele, colocando... Ele está muito... Aqui, ele saiu daqui lá, e hoje ele está aqui. Né? Mas não perdeu a essência, a humildade... Isso é interessante. Eu, com a minha experiência em atendimentos individuais também, né, eu desenvolvi uma crença de que o ser humano sempre pode mudar. Enquanto ele respirar, para melhor, enquanto ele respirar e tiver vontade de mudar, identificar que ele quer mudar, ele pode mudar. Eu já tive N experiências fantásticas. Para citar uma cliente minha que ela dizia, eu odeio vender, eu prefiro morrer a ser vendedora. A vida encaminhou para ela a ser vendedora. Ela fez todo um trabalho de consigo mesmo, de quebrando crenças, um trabalho profundo de PNL, e recentemente ganhou prêmios de vendas aí e está feliz da vida com a essência dela. Então esse é um exemplo, né? Tem vários exemplos que eu já pude participar e isso é o que motiva, né? É missão de vida esse aspecto. Mas assim, enquanto há vontade, energia,
a gente pode mudar. Mas veja bem que trabalho que tu consegues fazer de uma pessoa que se acha fracassada e conseguir fazer surgir outra pessoa aí. Então, a gente precisa se dar essas oportunidades. É verdade. Se precisar, eu digo que eu me inspiro na águia, porque ela, quando ela não consegue mais comer, ela não consegue mais, que o bico dela está muito grande, quando ela vai para o morro e ela quebra o bico, ela arranca as penas, arranca as unhas e depois ela volta, ela dá um novo voo renovada. Eu me considero isso, porque não quer dizer que seja uma coisa fácil. Tem que arrancar, às vezes, muita coisa. E a águia faz uma coisa, ela sai de cena, né? Ela sai de cena. Tu não vê mais ela. Não vê mais ela. Sai, onde é que tu tá? Não, tô lá, deixa eu quieto. Mas lá, aí ela volta tô quebrando poderosa. Volta pra... E eu acho que é isso que o ser humano, ele tem a oportunidade de fazer isso. Só que você precisa trabalhar o autoconhecimento. Tem que se permitir, né? Acho que a palavra é permissão. Porque muita gente não permite, né? E aceitar as dores, né? A gente tem que aceitar as dores. Nós temos dores, né? Não escapa nenhum. Não. Né? Então, nós todos, muita gente que tu vê lá bonitinho no Instagram, né, gente? Aquele povo todo lá, tô lá, aquela tal, mas por trás tem alguma coisa e tem que cuidar dessas dores, aceitar as dores, procurar curá-las, né? Achar o diagnóstico. E ter a coragem para mudar, tem que querer mudar. A Dani falou uma palavra que é a palavra-chave, permissão. Permissão. O cérebro da gente, ele quer nos proteger. Por mais que pareça ruim, ele quer nos proteger. E ele só... Porque, bem ou mal, gastando dinheiro, com medo, eu estou vivo. Ele cumpriu a função dele. Agora, eu percebo, mas esse comportamento meu de dinheiro não é o que eu quero para a minha vida. Então, o cérebro inconsciente que me trouxe até aqui gastando dinheiro, ele fala assim, não, mas eu te trouxe aqui, a minha função é te manter vivo, você está vivo. Eu tenho que negociar com ele e conseguir a permissão dele para propor ele um novo comportamento para que ele siga dali para frente vivo numa outra condição. Isso é muito profundo, é mais técnico, mas a palavra permissão é a palavra-chave para a mudança. Quantas pessoas me procuram, Emerson, eu quero fazer um atendimento porque eu tenho dificuldade de falar em público, porque eu gasto dinheiro demais, eu tenho medo de dirigir, eu me sinto inseguro, ansioso. Não, vamos marcar. Quando você agenda, olha, não vai dar. Deu um problema, a gente já sabe o que é. Né? Ela não teve a permissão interna para mudar. É autossabotagem. Tecnicamente não seria uma autossabotagem, porque ele está fazendo aquilo para se proteger, mas pode-se dizer que é uma autossabotagem. Às vezes é o medo, né? É o medo, porque ela chegou até ali com aquele medo. Quando tu queres curar, tu tem que te expor. Em qualquer sentido, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas eu não quero parar de comer aquele churrasquinho, eu não quero andar, eu não quero isso, então... Churrasquinho, tá vendo? Me permite só uma parte. Antes, ali, em um momento, nós estávamos falando que antes da organização oportunizar treinamentos, melhorias, o cidadão precisa querer. Se nós levarmos em conta que inovação não vem de máquina, vem apenas de pessoas, as melhores inovações, os melhores sistemas, as melhores ideias, toda e qualquer fintech, que são os bancos, ou a InsurTech, que são agora os seguros digitais, todos eles, apesar de estarem por meio de um aplicativo, de uma tecnologia, saíram da mente de alguém. Então, sabendo que inovação aí não vem de máquinas, vem só de pessoas, o grande desafio que eu sinto, por exemplo, é encontrar esse meio termo entre a organização oportunizar o treinamento, o desenvolvimento do indivíduo, mas ele também ele querer. E aí que eu acho que reside um grande desafio que nós temos aqui. Nós temos mão de obra, pessoas capazes de trazer mudanças para as organizações, cada um na sua área, mas nós temos, de um lado, o cidadão que precisa querer, seja o Agostinho, mas também aquele cidadão, o gestor, o diretor da empresa, que precisa também criar um ambiente. Porque não adianta o cidadão, por mais que a gente tenha dito que a carreira pertence a você e não à empresa, você passa 50% do teu tempo ou dentro da empresa ou vivendo pela empresa. De alguma forma, as organizações têm que oportunizarem isso. É esse o desafio que eu tenho hoje, Ricardo, respondendo a tua questão anterior. Como que encontra esse meio termo entre as organizações oferecerem algo e o indivíduo também estar pronto para aceitar? Porque o que eu mais vejo é, vamos dar um curso de inglês. Tem que estudar. A empresa vai lá, chama um coaching financeiro, chama uma mentoria em qualquer área. Não, estudar não. Então, nós temos nos dois lados, pessoas que querem, organizações que não oportunizam, e organizações que oportunizam e o indivíduo... Teve um fato esses dias, né, que foi
colocar à disposição um curso numa instituição aqui com 25 vagas. Está em 13 pessoas. Curso gratuito. Eu diria para todo trabalhador, eu tive dos dois lados, numa empresa que E o SESI investia dá, muito, o né? SESI tem muita... E o trabalhador nem sempre se importando com isso. E via isso muito nas empresas, isso que você está colocando, da empresa querer que o cara volte a estudar e tal. O que eu teria para dizer para o trabalhador ou para o colaborador? Pô, cara, pega isso aí, pega sempre, não faça tudo, ou você está em contato com pessoas, a empresa não é eterna, ela não é tua mãe, ela não precisa te adotar desse jeito, vai, faz, mesmo que você goste ou não goste, não importa, importa que você está fazendo o teu currículo, e o teu currículo não é para a empresa, é para você mesmo. Mostra que está vivo, passa no RH, pergunta se tem convênio com alguma faculdade, se ajuda com... Mostra, o RH tem lá 300 funcionários, ele não vai lembrar de cada um. Ele vai lembrar de quem correu atrás. Tá aqui, eu fiz mais um curso, foi pela internet, posso deixar o diploma contigo? Posso deixar o certificado? Fiz lá uma mentoria financeira, fiz um PNL, paguei do meu bolso, posso te entregar? É capinar, tá correndo atrás. Capina. Capina. A pessoa tem que... Põe a mão na enxada. Porque de qual é o funcionário que você lembra? Daquele que te incomoda dentro da empresa, aquele que quer estudar, aquele que quer isso, quer aquilo. Exato. Diz, mas eu queria essa vaga aí. Mas eu lembro muito bem que eu trabalhei com uma moça que ela fazia parte de limpeza e ela ficava me incomodando que ela queria fazer outra coisa. Então vai estudar, Roseli. E eu pensei que ela não fosse. Ela foi fazer o ensino fundamental e depois, quando ela chegou com o diploma dela, chegou na minha sala e disse, agora eu já estudei, agora eu quero saber o que tu vai me dar de diferente, porque eu não quero ficar na limpeza sempre. Eu disse, agora, Billy, te vira. Mas é esse tipo de gente que a empresa precisa. A empresa vai investir naquilo que é o negócio dela. Mas se você não tiver o ensino médio, ela não vai conseguir investir em você, em tecnologias, em outras formações. Você tem que fazer pelo menos o básico. Sim. Hoje a tecnologia, como o Rafael falou, ela é muito disseminada, né? O acesso à tecnologia nas empresas ele é muito igualitário. O que vai fazer a diferença de competitividade? Quem está pensando, né? É o que ele colocou ali. Quem está pensando? Porque se eu tiver melhores pensadores junto comigo, eu saio na frente, porque a minha ferramenta é igual à ferramenta do outro. A tecnologia, a internet, está tudo aí. O que vai fazer a diferença é as pessoas qualificadas, capacitadas, motivadas, é que vão fazer a diferença. E o que a Bid muito bem descreveu é aquilo que eu tentei falar antes. Encontrar esse meio termo entre a vontade do indivíduo, que foi a Roseli, e também, do outro lado, uma gestora, alguém consciente, alguém humana como você, que oportunizou. Sim. Porque, no geral, nenhuma empresa vai mais longe do que a capacidade de seus funcionários. Não. Exatamente. E uma situação também que a gente está assistindo aqui, somos de várias gerações, né? Mas todas elas se unem. Para onde é que vai isso aí? Para onde é que vai o ser humano nos próximos anos com esse avanço tecnológico, com esse caminho sem volta? Para onde é que ele vai? Onde é que vai esse controle financeiro? Para onde é que vai esse controle do eu? Emocional. Como é que vai a recolocação dele lá na frente? Como é que vai esse pessoal da produção ali querendo se capacitar, integralizar a empresa toda num mesmo objetivo? Como é que fica isso? Qual é a leitura que vocês fazem daqui para frente? Olha, Ricardo... Até porque a gente está chegando no finalzinho do programa. O programa hoje acabou indo para um papo mais sério, mas também não deixa de ser algo interessante para quem está nos ouvindo aqui. Que a gente também é informação, né? E, por favor. É difícil a gente fazer uma previsão para onde exatamente estamos indo, né? Mas uma coisa eu posso te garantir, eu vou lá no início do programa, o que a gente está percebendo hoje das pessoas, né? Buscando conhecimento, a gente começou o programa falando isso. Então eu vou usar a metáfora da águia. Eu acho que agora, no momento que nós estamos todos quebrando nossos bicos, nossas garras, arrancando as nossas penas velhas, né? Para nos adaptarmos a exatamente isso que vem por aí. Eu percebo a sociedade, as pessoas buscando aquilo que tem que buscar dentro de si, porque fora já entenderam que não é fora que está a felicidade, é dentro, né? Todas as questões que nós abordamos aqui durante o programa falam de coisas internas, né? Então, eu acredito que nós vamos para um caminho de buscar o autoconhecimento, de buscar entender a si mesmo para ser feliz
com toda essa realidade que está aí fora, que a gente não controla o que está fora, a gente controla o que está dentro da gente, né? Então, eu acredito nessa busca do autoconhecimento cada vez mais. Essa é a minha previsão aí para o futuro. Dani. Participei de uma palestra 2 anos atrás do pessoal que tinha acabado de vir de São Paulo, de tecnologia, ali no espaço da Plural Cowork. Eles estavam falando sobre inteligência artificial, foi a primeira vez que eu ouvi sobre impressora digital, sobre imprimir carro, imprimir casa, imprimir comida, e eu não conseguia entender aquilo. E eles falando sobre o mercado de trabalho no futuro, nos próximos 50 anos, em 10 anos, muitas profissões já não vão mais existir, e como seria em 100 anos. Em 100 anos, ninguém mais vai trabalhar, nenhuma pessoa. A gente só vai viver. E a gente vai ter que descobrir o que a gente gosta de fazer para poder fazer só aquilo, porque não vai ter mais trabalho, as pessoas não vão mais trabalhar, tudo vai ser feito por robôs. Isso foi o que eles trouxeram. Então, eu acho que a nossa humanidade caminha nessa direção, da robótica mesmo, da inteligência artificial, cada vez mais, né? E a gente tem que buscar cada vez mais autoconhecimento, olhar para dentro mesmo, como ele falou, porque é isso que faz sentido pra gente. O que a gente vai fazer? Se a gente não vai mais trabalhar com máquina, não vai mais trabalhar com tecnologia, eles vão fazer isso tudo sozinhos, o que a gente vai fazer? A gente tem que aprender a se gostar, a se amar, tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama. Então, é olhar pra dentro, o que a gente gosta. O próprio crescimento espiritual, né? Exato. Vai ter uma Até pegada... porque o físico, ele é feito do emocional e do espiritual. Quer dizer, hoje todo mundo acha que ele tá indo, daqui a pouco ele volta com tudo e... Muito bem colocado isso aí, muito bem colocado. Eu acho que eu concordo com o que os dois colocaram e eu quero falar do crescimento espiritual. Eu acredito que a humanidade só tem a evoluir, ela não pode involuir. Então, seja pela dor, seja pelo amor, mas eu acho que a gente não tem outra saída, a não ser mais ser humano, que a gente não é, a não ser mais gentil, mais brando, mais... empresários melhor sintonizados com a sociedade, colaboradores também querendo fazer a coisa acontecer, uma sociedade melhor. Eu acho que chega um ponto que a gente vai chegar num ponto que não tem saída. Você precisa olhar para dentro de você, você precisa saber que caminho você quer seguir, qual é o seu propósito, para que você está aqui e assim por diante. E quem não fizer isso não vai conseguir sobreviver, porque é muito doido que a gente vive. Bagulho é doido. Eu já não quer usar, então vamos melhorar. Essa não é a solução, né? Rafinha, contigo. Bom, concordo também com o que foi falado anteriormente. Eu só acrescento que eu fui em uma palestra semelhante a essa e que lá teve uma sacada muito interessante quando me deram a palavra, que eu coloquei a minha opinião. Que eu disse que no futuro quem mandará em nós não serão os robôs, será o dono da fábrica de robôs. É uma visão minha. O robô não mandará. Quem mandará será o dono da fábrica de robô. Até porque o robô vai fazer aquilo que a gente quiser e nós estaremos lá para assessorar talvez o robô. Rafinha, pensa. O dono da fábrica já sabe tudo a nosso respeito. Sim. Não é o robô nós somos dependentes disso. Não é o robô que fabrica. Tem alguém por trás disso aqui. O robô fabrica, então tem inteligência por trás. Até a senhora deve lembrar. O Big Data, né? Big Data. O que é Big Data? Hoje está tudo aqui, ó. Estava lendo hoje uma matéria sobre Big Data ainda. Onde está essa nuvem, né? Onde é que está essa nuvem que cabe no tudo? Céu. Isso é o grande... Todo esse lixo, né? Tá na nuvem. Então, havia aquela frase no início da década de 80, no futuro a fábrica terá só um operário e o cachorro. O homem estará lá para alimentar o cachorro. E isso ainda não aconteceu. Então, dizer em que época que a gente vai... É claro que a indústria 4.0 está aí, também faz parte do Sistema S, e tudo isso, e aí concordando com vocês, aonde nós vamos exatamente ninguém sabe. O que vai acontecer ninguém sabe. E aí é olhar para dentro, descobrir o que você tem de melhor, encontrar a tua singularidade, as tuas fortalezas, e enquanto o barco vai encontrando o seu rumo, vai se adaptando. Porque não tem solução. Realmente terão mudanças, nós estamos vendo uma série de quebras de visões que nós tínhamos antigamente. Trabalha para se aposentar, ninguém mais vai se aposentar. Trabalha porque a empresa tem que te dar carreira. Não, a carreira é tua. Tem muitas verdades que estão sendo quebradas, como também muitos empregos. Já estamos numa fase de mudança de paradigmas hoje, né? Apesar de que há muita previsão, mas ninguém sabe exatamente para onde vai. Eu acredito que... Enquanto nós estamos indo, olha para dentro mesmo, melhoria espiritual, descobre as tuas fortalezas, como a gente diz na administração, pega teu ponto fraco, minimiza, resolve, cria ponto forte
e vamos rumando. Mas essa interiorização do ser humano, que era uma mega tendência lá do Naisbitt na década de 80, já não é nenhuma tendência, já é passado, né? E a gente tem que deixar bem claro uma coisa, né? Para quem está nos ouvindo aqui e está pensando assim, pô, mas agora eu vou. É que não é fácil o processo, é uma tomada de decisão, né? E que existem os meios, né? Então, ou seja, acho que aqui a gente abriu pro ouvinte uma série de situações aqui, de possibilidades para que ele realmente comece 2020 com o pé direito. Gente, nosso programa de hoje acabou, né? Eu só tenho a agradecer aqui a presença de todo mundo. A gente veio com uma pauta aqui, mas a coisa foi meio transcendental. A gente já estava quase virando budista aqui, e a coisa foi para o outro lado, e já mergulhamos numa outra. A mistura foi uma mistura aqui maluca, mas deu tudo certo, tá? Quero agradecer a Bide pela presença. Obrigada. Estou à disposição para mais discussões. Não, a gente vai conversar com mais calma sobre isso aí. Dani, prazerzaço, tá? Sinta-se à vontade, a casa é sua. Emerson. Obrigado pelo convite, a oportunidade de levar um pouquinho sobre a PNL, um assunto que está tanta gente interessada aí. Perfeito. Então, fica aí a referência à disposição para quem tiver. A PNL ainda, ela tem uma curiosidade muito grande, as pessoas têm uma curiosidade muito grande como ferramenta. O que realmente ela é, a gente acabou, foi conversando, entrando, e a gente acabou não... O que ela é, o que ela representa de fato e a grande mudança que ela pode fazer. A gente acabou entrando em várias situações genéricas aqui. Eu queria te pedir então a permissão para falar que na segunda-feira que vem, dia 16, lá na SIC, às 19h30, a gente vai estar com uma palestra sobre PNL focada em relacionamentos. A distância entre eu e você é a distância entre eu e eu mesmo. Né? Falando como a gente pode lidar com o relacionamento olhando para dentro de nós. Mas é uma oportunidade de conhecer a Escola Livre, que está aqui para realizar também esse conhecimento para a região de Criciúma, para as empresas, para as pessoas que queiram desenvolver. Tá, Joia, muito obrigado aí pelo espaço. Rafinha, já. Obrigado, Ricardo. Gente, agradeço. E por hoje é só. Até amanhã. Chegamos ao fim. Mas os assuntos mais comentados você já está sabendo. Aqui você também é nosso convidado especial. A partir do 12:30, misture-se. Notícias em 1 minuto. Por muito tempo, os queijos artesanais feitos com leite cru tiveram a produção reprimida em razão de uma legislação mais voltada para a indústria. Mas agora, Santa Catarina conta com normas que facilitam e incentivam a atividade das queijarias familiares. Uma iniciativa do Parlamento Estadual transformada em lei